Fala pessoal do nono ano, tudo bem? Bom, gente, vamos lá para o nosso vídeo de revisão. Peço que vocês prestem bastante atenção no vídeo, ele acaba sendo uma retomada das nossas aulas, né? Então pega ali seu caderno, as mesmas orientações que eu dei para o primeiro vídeo, tá? Pega seu caderno e vai pausando o vídeo nos pontos que você acha mais importante para que a gente possa fazer então uma revisão legal que englobe tudo aquilo que a gente precisa para nossa prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar, a gente vai falar tudo em ordem cronológica, tá? Ou seja, em relação a tudo que foi acontecendo conforme o tempo. Então, primeiro de tudo, a gente parou de falar agora de mundo, né? A gente saiu do final do século XIX, início do século XX no mundo, e agora a gente está voltando e está fechando nossa janelinha no Brasil. Então, o Brasil, final do século XIX, ele estava passando por um processo de crise, tá? Então, depois de todo aquele processo de formação do Brasil Império, então rola toda a independência lá em 1822, acontece o governo, mesmo que breve, do Dom Pedro I, e aí ele larga o governo para o filho dele de 4 anos, e aí o filho dele só pode assumir com 18, mas assume com 12, enfim, tudo aquilo que vocês já viram no 8º ano. A gente fala agora do final do governo do filho do Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II. Então, quando a gente fala sobre a crise do segundo reinado, a gente está falando sobre a crise do governo do Dom Pedro II. Essa crise, ela está ligada muito mais a uma necessidade bem expressa de uma certa parte da população, aliás, de algumas partes da população, e a gente vai falar também sobre o uso dessas necessidades com necessidade política. Então, primeiro de tudo, Dom Pedro II ele vai enfrentar primeiro uma crise social, porque existe uma pressão externa, ou seja, uma pressão lá da Europa para a abolição. Então, todas aquelas ideias iluministas e liberais estão começando a crescer e elas acabam sendo refletidas aqui no Brasil. E por serem refletidas aqui no Brasil, é cobrado meio que uma atitude deles, né? Então, o Brasil tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, então foi cobrado, e a Inglaterra era a base, né, do pensamento liberal, a Inglaterra e França, né, eram a base do pensamento liberal, então eles cobram essa abolição da escravidão. E o Brasil ainda era escravocrata, o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão, lá em 1888. Então, qual que é o caminho que a gente vai percorrer até chegar de fato nessa abolição? O Brasil ele vai sofrer pressões para que ele não acabe com a escravidão, principalmente dos donos de escravos. Então, os donos de escravos que viam no escravo uma propriedade, eles acabavam não querendo que o Brasil abolisse a escravidão, mesmo que houvesse declaradamente uma nova mão de obra chegando. Então, quando Dom Pedro II ele começa a passar todas aquelas leis que vão facilitar a abolição, então, lei dos sexagenários, lei do ventre livre, essas leis elas vão abrindo espaço para a abolição de fato, e isso vai acabar incomodando os fazendeiros. Esses fazendeiros que utilizavam a mão de obra escrava lá desde o início do Brasil Colônia. Então, não é um negócio que eles começaram a usar agora, não é porque era mais fácil de se ter, era muito cômodo ter um escravo naquela época, porque eles eram muito ricos, então eles podiam comprar o escravo e manter o escravo. Mas o ponto essencial não é a manutenção do escravo, é porque a gente está falando que é uma questão social. A abolição da escravidão não entra única e exclusivamente na troca de mão de obra, ela entra principalmente na questão social. O escravo, em certo ponto da nossa história, foi a maioria da população brasileira. Então, você tirar esses escravos do cativeiro e colocar eles na sociedade era um negócio muito difícil, principalmente porque como que você insere escravos numa sociedade que é declaradamente racista? E é uma sociedade que é racista há 400 anos quase, 380, né? Então, assim, vai ser uma questão social que vai precisar ser abordada posteriormente. Essa crise do Império também entra com a participação do Exército na política. O Exército queria participar na política há um bom tempo, mas não conseguia. E eles tinham uma pressão dentro do governo, eles tinham uma pressão principalmente porque o Dom Pedro II tinha muitos amigos que eram militares, né? Então eles exerciam uma pressão para que houvesse participação política, mas nunca houve. O que acontece? Os militares vão acabar sendo usados pelos cafeicultores. E aí a gente tem que lembrar também, tem que colocar sempre na nossa cabeça, tá? Os cafeicultores, eles vão ser contra o governo do Dom Pedro II, principalmente por causa da questão da abolição, tá? Eles não queriam perder os escravos, e se fossem perder os escravos, eles queriam receber uma indenização em dinheiro, porque viam o escravo como propriedade, tá? Eles vão usar a grana que eles têm para poder financiar um golpe de Estado. Ou seja, se o Dom Pedro II ele não está governando conforme as necessidades e os interesses dos cafeicultores, e aí por que a gente fala desses interesses?
que eles eram muito ricos, tá? Os cafeicultores eram muito ricos e eles dominavam a economia brasileira. Por dominar a economia brasileira, achavam que também dominava a política. Acabou que de fato era isso, né? Então eles vão financiar um golpe de Estado contra o Dom Pedro II. E eles vão financiar quem ia fazer esse golpe de Estado? Os militares, tá? Então os militares que queriam ter participação política agora acabam sendo massa de manobra para a realização do golpe de Estado. Vai ser o golpe republicano. Os cafeicultores vão escolher a república com um motivo que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá? Depois eu vou abordar, então lembro desse ponto. Tem uma questão ainda da escolha da república, tá? Não é porque todo mundo estava virando uma república, eles vão usar a república a favor deles. Vamos voltar então no negócio, que é a questão social, a abolição. Tendo a abolição em mente, quando acontece lá o 13 de maio de 1888, o grande ponto agora era o que fazer com a população negra que foi tratada como propriedade, como animal por 380 anos, né? Como que essa galera agora vai ser reinserida na sociedade? Vai existir uma política? Não, não vai existir uma política, tá? Essa política, essa falta de política, ela vai ser então a face do governo brasileiro perante um grande problema social, que é a falta de reinserção da população negra que estava no cativeiro durante todos esses anos. Isso vai acabar gerando um desconforto, principalmente nos centros urbanos. Esse desconforto ele vai ser abordado pelo governo federal, porque a população branca não queria estar convivendo com a população negra. Então, começa a existir então uma política que eles vão dar o nome de política de embranquecimento, tá? Aquele quadro do Modesto Brocos, né, A Redenção de Cã, que é aquela senhora agradecendo a Deus que o neto dela nasceu branco, e porque não vai acabar sofrendo tudo aquilo que ela sofreu, que a filha dela sofreu. Então existe uma preocupação da população negra em não sofrer, e a preocupação da população branca era a não existência da população negra. Então eles queriam europeizar o Brasil, transformar o Brasil num país na sua maioria em brancos. E eles vão fazer isso incentivando o relacionamento, né, de pessoas negras com pessoas brancas, ou forçando isso, para que você tivesse o embranquecimento da população. Aí a gente começa a entrar, então, num ponto do primeiro governo republicano, declaradamente republicano, né? Então, a partir do momento que acontece o golpe de Estado, no 15 de novembro de 1889, financiado pelos cafeicultores, realizado pelo Exército, vai ser realizado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo direto do Dom Pedro II, a gente vai ter então o primeiro governo. O primeiro governo, teoricamente, que a gente coloca na República, deveria ser a partir de uma eleição direta, né? O povo participando, mas não foi bem assim. Os partidos republicanos vão escolher o cara que fez o golpe de Estado para ser, então, o primeiro presidente do Brasil, que vai ser o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro ele vai entrar num governo em crise. Ele vai assumir um Brasil completamente em crise. Mas eu quero que a gente foque em alguns pontos muito específicos, principalmente a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 traz para a gente o fim do governo monárquico constitucional, que é o Império, né? Mas o ponto que ele traz para a gente também é a participação política do povo. A gente tem na nossa cabeça a ideia de que república é o povo participando diretamente da política, né? O povo escolhe seu representante e tal. Acontece que em 1891 não foi bem assim. A política que estava sendo inaugurada naquela época era uma política segregacionista, ou seja, poucas pessoas participavam da política. E isso estava expresso, então, na Constituição de 91. Então, se era mendigo, se você era da igreja, se você era analfabeto, você não participava da política. Então, era um negócio segregado, era um negócio elitista, ou seja, você precisava ter dinheiro mesmo para poder declarar que você poderia participar, enfim. Existe uma grande dificuldade da inserção da população na política naquela época. Então, a Constituição de 1891, ela não vai ter muita democracia, né? Ela é republicana, de fato, mas ela não vai ter uma democracia expressa ali, que é o que a gente espera de uma república, né? Esse governo do Deodoro, que ele vai de 1889 até 1894, a gente dá um nome, ele vai até 91, né? Mas a gente dá um nome de República da Espada, tá? República da Espada por quê? Deodoro é um militar, ele abdica do poder por conta da revolta da Armada, a primeira revolta da Armada, e aí quem assume vai ser o Floriano Peixoto, que era o seu vice, que era outro militar. Então a gente dá o nome desse período de República da Espada porque são dois militares, tá? São os primeiros presidentes que a gente vai ter no Brasil, eles vão ser dois militares. Então República da Espada porque a espada representa os militares, certo?
Com o fim da República da Espada em 1894, a gente vai ter então o início da República que a gente vai dar o nome de República Oligárquica. Por que a gente dá esse nome? Porque oligarquia, ela é uma palavra que provém do grego e ela é a união de dois termos, né? Oligos, que significam poucos, e arquia, que significa poder. Então tem poucas pessoas no poder. Aí se a gente der alguns passinhos para trás e começar a relembrar quem que é responsável pela formação republicana do Brasil, a gente descobre que tem poucas pessoas que têm muito poder, principalmente poder econômico, que são os cafeicultores. Portanto, os cafeicultores vão ser os caras que vão dominar a política brasileira, porque dominam a economia brasileira. Então eles escolhem a República, voltando ali que eu falei pra gente prestar atenção, vou voltar. Eles escolhem a República porque a República é muito mais fácil de você fraudar as eleições, de você controlar a política. Porque com o dinheiro, principalmente naquela época, tá? Com o dinheiro eles acabam controlando tudo aquilo que eles acham que é importante. Principalmente troca de presidentes, troca de governadores, troca de partidos, tá bom? Então é muito importante a gente lembrar. A escolha da República foi também para favorecer os cafeicultores. Os cafeicultores são a oligarquia brasileira. A República Oligárquica, ou seja, poucas pessoas no poder, essas poucas pessoas são os cafeicultores, tá bom? Por que a gente fala que eles vão estar no poder? Expressamente eles vão estar no poder. Primeiro, eles financiaram o golpe da República. Segundo, eles queriam a manutenção de todos os seus privilégios e benefícios. Essa manutenção ela só seria possível se houvesse dominação política. A dominação política vai acontecer com o financiamento do golpe, por conta dos militares. Acaba o governo militar, né, que é a República da Espada, então inicia, de fato, o governo oligárquico. Esse governo oligárquico, a gente vai dar o nome de uma política para a manutenção dos benefícios desses cafeicultores, chamada política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque esses cafeicultores, eles têm a concentração da produção do café no Sudeste. O Sudeste ele era conhecido essencialmente pela produção de café, principalmente no Vale do Paraíba, Oeste Paulista, por dois estados que eram muito poderosos, que é São Paulo e Minas Gerais. São Paulo vai ser conhecida, porque eu acabei de falar, né, Oeste Paulista, pela produção de café. Minas também vai ser muito forte na produção de café, mas acaba tendo o estereótipo da produção dos laticínios, né? Do queijo, do doce de leite, do pão de queijo. E isso é há muito tempo, né? E aí essa política recebe o nome da política do café com leite por conta desses estereótipos. Mas aí, aonde que entra, então, a força de São Paulo e de Minas Gerais? A política do café com leite, a gente vai ter dois grandes partidos republicanos naquela época, o Partido Paulista e o Partido Mineiro. Esses partidos, eles alternavam a cada 4 anos nas eleições em qual dos partidos escolheria o representante da política. Quem é o grande representante da política? O presidente. Então, em uma eleição, São Paulo escolheria o representante. Na outra eleição, Minas escolheria o representante. É importante a gente ter em mente que a política do café com leite não vai ser a alternância de presidentes de São Paulo e de Minas. Vai ser a alternância da escolha desses presidentes. Porque a gente vai ter presidente da Paraíba, do Rio Grande do Sul, vai ter presidente de Minas, de fato, vai ter presidente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, de 1894 até 1930, a gente vai ter a alternância da escolha para esses presidentes. Beleza. São Paulo escolhia em um ano, Minas escolhia no outro. Como que a gente fazia que existisse a garantia de que esses presidentes iam ficar até o final de seus mandatos? Uma outra política também de fraude, chamada política dos governadores. A política dos governadores funcionava assim: você tem um presidente que vai ser escolhido pelos partidos estaduais dominantes. Esses partidos estaduais dominantes vão financiar coronéis nos municípios para influenciar ou ameaçar os eleitores municipais a votarem nesses presidentes, tá? Em troca, eles davam ou apoio político, ou eles faziam uma política de obras chamada patronato, eles ajudavam as cidades, davam dinheiro. Então, assim, existia essa manutenção por meio de fraude e de compra, né? Compra de votos, ameaça, e aí que entra o voto de cabresto, né? Os coronéis, eles obrigavam os eleitores municipais a votar em quem eles queriam. Bom, essa política dos governadores, ela vai manter a política do café com leite de pé, forte, até 1930, mas isso aí é outra matéria que a gente vai ver mais para frente. Mas o ponto essencial é, você ter uma política concentrada numa região, principalmente no Sudeste, vai acabar gerando consequências. Essas consequências elas vão ser vistas diretamente pela gente, seja ou na segregação, ou seja, na separação financeira e econômica de regiões do Brasil, ou seja, se a gente fala que São Paulo e Minas Gerais, que estão inseridas no Sudeste, vão ser os estados que vão ser os mais desenvolvidos, os mais ricos,
E os outros estados do Brasil, eles não produzem nada? Eles vão ser esquecidos? De certo modo, sim, pelo governo. Então, principalmente, a gente vai ter um esquecimento, um descaso com o Nordeste brasileiro. Esse descaso vai acabar gerando diversas consequências sociais, tá? A gente tratou um pouco dessas consequências quando eu citei sobre a obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? A gente fala sobre a migração dessa população do Nordeste para o Sul. A gente fala também de outras consequências internas, né? Dentro do próprio Sudeste, que uma parte da elite vai estar concentrada nos centros urbanos, o resto da população que não vai ter dinheiro agora vai ter que ir para as periferias ou pelos cortiços. Mas o ponto é o seguinte, a gente tem consequências por essa concentração de renda. Essa concentração de renda gera consequências diretas, principalmente na parte regional, ou seja, o Nordeste vai ficar esquecido, Sudeste vai ser a tônica do governo por conta da economia república oligarca, e dentro do próprio Sudeste a gente vai ter também uma consequência, que é a separação da população pobre e a população rica dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Minas Gerais, certo? Pessoal, essa é a nossa matéria, tá? Então a gente falou aqui, fez um caminhozinho, partindo essencialmente do golpe da República, ou seja, a crise do Império até o golpe da República, passamos pelas questões sociais, questões financeiras, questões políticas, chegamos então nas consequências, tá? Então, estudem com bastante atenção, tá? Leiam bastante os resumos que eu passei para vocês, vai fazendo ali aquele comparativo que eu sempre falo para vocês fazerem, pega uma parte do vídeo, uma parte dos resumos, lê todos os resumos, vê o vídeo com atenção, vai pausando ele e aí faz um novo resumo. Bom, você vai ver como isso vai ajudar você pra caramba na hora de você fazer a sua prova. E, obviamente, qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Pode mandar o dia que for, pode mandar a hora que for. Eu tento responder o mais rápido possível, sempre para ajudar vocês. Certo? Gente, bons estudos. Tamo junto.